Beleza, estamos já gravando. Vamos lá, então eu vou entrando mais umas pessoas. Tá. Bom, pessoal, então vamos dar início aí à nossa live de hoje. Bom dia a todos, né? Hoje a gente está com duas professoras, né, fisioterapeutas que trabalham juntas, né? Vocês trabalham juntas em algumas coisas, Sim. né? Legal. E são lá de Juiz de Fora, como o carioca fala. Não é bem assim, vocês verão. E o tema de hoje é exercícios respiratórios, interação cardiovascular e gerenciamento do estresse, tá? A duração vai ser mais ou menos 1 hora. É muito importante aí que vocês mandem as dúvidas, interajam. A gente vai fazer sempre em blocos de perguntas, então eu vou apresentar as palestrantes e fazer já uma pergunta, algumas perguntas iniciais, elas vão falar, né? A ordem vocês escolhem. E depois vocês podem já colocando as perguntas no chat. Depois que elas falarem esse primeiro bloco, a gente já vai para as perguntas de vocês. Bom, então essa é uma live, iniciativa da pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da UF. Tivemos diversas outras aí, e é um projeto que toda semana a gente tem uma live diferente sobre assuntos diversos, né? Queria agradecer também aí ao coordenador da pós-graduação, o professor Cláudio Tinoco, também a vice-coordenadora, a professora Cristiane Bretas, por terem me convidado para organizar essas duas lives, né? Bom, então vou apresentar primeiro a professora doutora Gabriela Trevisani, fisioterapeuta formada na UFJF, mestre e doutora pela Engenharia Biomédica na COP, professora do curso de fisioterapia da Unixum, é isso? Isso, Nix. Unixum e Universo. Para compor essa mesa com ela, né? Essa live, a professora doutora Isabelle Guedes, fisioterapeuta graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em atividade física em saúde e reabilitação cardíaca, também pela UFJF, mestre em aspectos biodinâmicos do movimento, também pela UFJF, doutor em saúde também na mesma universidade, docente da pós-graduação, da graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, supervisora de estágio de fisioterapia cardiovascular no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, também lá em Juiz de Fora. Idealizadora e sócia da plataforma digital ERA, aprimoramento do raciocínio clínico em fisioterapia. Bom, então agradecer imensamente aí de juntar vocês duas nessa live, escutar um pouquinho vocês. Particularmente é um tema que me interessa muito, né? Durante o doutorado, eu trabalhei um pouco com treinamento da musculatura inspiratória e tenho me interessado desde então muito pelo assunto, né? E acredito também que todo fisioterapeuta aí que trabalha também com essa parte respiratória, né, também tem muito interesse. E as pessoas que estão ouvindo por aí falar, né, que se você respirar melhor, né, ou se você respirar de forma profunda, quem já não ouviu falar disso, né? Você pode ficar um pouco mais calmo, pode diminuir a pressão, né? Tem uns aplicativos sempre para a pessoa controlar a respiração. E aí, então, a minha primeira pergunta, ela vai nesse sentido, primeiro bloco, né? Primeiro, como que vocês podem aí, falar para o pessoal de maneira bem simples, como que a respiração influencia tanto no ritmo cardíaco, né, na frequência cardíaca, como também no comportamento da pressão arterial. Por que acontece aquela história, né, de que a pessoa é ansiosa, se ela respira um pouco mais lento, ela pode diminuir um pouco a ansiedade? Qual é essa relação que existe? Podem começar do jeito que vocês quiserem, Gabi ou Isabelle, tá? Fiquem à vontade. Joia. E aí, Gabi, como é que a gente estabelece a ordem? Antes de qualquer coisa, agora eu queria agradecer publicamente o convite, né, Gabriela? E agradecer a presença de vocês aqui também. Espero que a nossa conversa seja proveitosa.
vou começar a falar, então, 2 conceitos legais que eu gosto sempre que a gente aborda esse tema, e às vezes quem não é da área não consiga diferenciar. A gente utiliza muito esse termo de respiração, às vezes, para se referir ao movimento da ventilação, né? E aí, com os meus estudantes e até mesmo com os meus pacientes, eu gosto sempre de introduzir uma diferença. Por quê? Quando a gente fala ventilar, é colocar o ar para dentro do nosso sistema respiratório e depois colocar para fora. Ventilação é o que o ventilador faz, né? Movimentar o ar. E a gente faz isso no nosso organismo. E a respiração, especificamente, é aquele processo de troca. Quando o oxigênio que entra no nosso organismo junto com o ar, ele consegue se difundir para o sangue e daí ser transportado depois. E lá dentro da célula, esse oxigênio entrar também e conseguir fornecer a energia. Acho que com essa diferenciação inicial, a gente consegue entender como que a respiração, que é essa troca, ela pode influenciar nos batimentos cardíacos e como a ventilação, que é esse movimento do ar de in e de ex, também pode influenciar nos batimentos cardíacos. Né? Então, a gente sabe que tanto a mecânica, que é o movimento, a ventilação, vai de alguma forma influenciar na pressão, nos batimentos, e também essa qualidade de troca, de transporte, também vai ter algum impacto. Acho que a Gabi pode também complementar sobre isso daí. A gente vai alternando nesse bate-bola aí. Isso aí. Então, bom dia. Prazer tê-los aqui. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. E aí, dando um pouquinho de sequência ao que a Isabelle colocou e pontuou muito bem. Então, primeiro, um dos pontos, né, que a gente pode chamar a atenção seria um controle neural, né, desse sistema, e aí a gente tem um sistema nervoso, um sistema integrador, que está relacionado com o sistema nervoso autonômico. Então, vocês lembram lá, dentro desse controle neural, desse sistema nervoso autonômico, a gente teria um ramo simpático, que seria em termos, falando de coração, da frequência cardíaca, cardioacelerador, vagal ou parasimpático, como se fosse, falando em termos mais simples, um desacelerador. E aí, o que a gente percebe? Que essas estruturas de controle no sistema nervoso central, elas integram informações, tanto do sistema cardiovascular, do sistema respiratório e de algumas estruturas de comando central. E aí, por isso, do Gabriel, na introdução, já trazer para a gente começar a discutir essas relações do sistema respiratório, responsável pela entrada desse ar oxigenado, do sistema cardiovascular, esse coração como uma bomba, os vasos sanguíneos como meios condutores, e desse sistema nervoso central que recebe informações diversas do nosso corpo, integra essas informações, interpreta, e aí isso tem também uma conexão, vamos chamar por enquanto emocional, psicoemocional, que vai interferir nisso tudo, e vai emitir respostas de ajuste, frente às demandas diversas que o nosso corpo está aí susceptível. E essas demandas diversas, desde física, que a gente poderia citar o exercício físico, mas não aquele exercício somente da academia, de correr, nadar, mas das atividades do dia a dia, sentar, levantar, subir, descer escada, com estresse mental, psico também. Joia. Ótimo. Não, e o legal disso é porque quando a gente pensa assim, e a dúvida, a primeira pergunta foca nisso, como que a respiração controla, né, ou influencia no controle da frequência cardíaca. A gente imagina que esse mecanismo de ventilação e de respiração tenha uma influência direta nos batimentos cardíacos, mas isso tudo passa por uma rede de neurônios, que é isso que a Gabriela falou, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele integra tudo que a gente está recebendo de estímulo e ele
recebendo esse estímulo, ele tem formas de interpretar e de modular esses estímulos e adaptar, gerar uma resposta de adaptação, né? Na neuro, quando a gente estuda o que é uma via aferente, o que é uma via eferente. Quando a gente vai medir a pressão, a gente não está aferindo a pressão arterial. Então, o nosso sistema nervoso, ele está o tempo inteiro aferindo esses estímulos, né? Então, essas vias que são vias sensoriais, elas estão sentindo os movimentos da mecânica ventilatória, elas estão sentindo, aferindo as alterações químicas, que é isso que a Gabriela falou, sobre as modificações de oxigênio, de CO2. Então, se eu estou passando por uma situação de estresse, eu posso receber e o estresse fisiológico, ele pode ser emocional, psicológico, físico, uma doença também, né? É uma alteração fisiológica, vai ser um mecanismo estressor. Esse mecanismo estressor, de diversas formas, químicas, mecânicas, visuais, auditivas, isso tudo vai ser aferido, chega no nosso cérebro, e do cérebro, o cérebro tem que pensar assim, como que eu vou responder a isso? E aí ele vai ajustar a respiração, ele vai ajustar os batimentos cardíacos, e isso independe, até certo ponto, do nosso controle, né? Isso acontece de uma forma bem autônoma, toma decisão, vai e responde, efetua a resposta. Então, os nossos batimentos, eles podem acelerar, a ventilação vai acelerar, consequentemente a respiração também, né? A troca, e é o que a gente chama de o acelerador do estresse, que é o simpático. Então, é uma parte que vem conectada lá do sistema central, do encéfalo, inerva os nossos órgãos, os nossos vasos sanguíneos, e aí nessa situação de estresse, tanto respiração como batimento e pressão respondem de uma maneira esperada, fisiológica, que independe da nossa vontade. Então, a tendência é que aumente a ventilação, a tendência é que aumente os batimentos cardíacos, a tendência é que aumente a pressão arterial. E aí, por sua vez, como existem vários aparelhos aferindo essa nova situação, esse aumento de pressão volta como informação, como estímulo lá para o sistema nervoso central de novo, e alguma adaptação vai acontecer ao próprio aumento de pressão que aconteceu como resultado do estresse, a modificação da frequência cardíaca. E aí, nesse segundo momento, a gente já tem uma variável influenciando na outra, a respiração influenciando na frequência, na pressão, e por sua vez... Então, é difícil a gente saber qual que está influenciando primeiro, né? Se é o batimento, se é a ventilação, não é? Acho que a gente poderia dar um exemplo, né? Por exemplo, você já começou a citar para a gente, de repente, aprofundar um pouquinho, trazer uma exemplificação e dentro da sua primeira contextualização, né? Ventilação, entrada e saída do ar, a gente sabe que isso depende do estímulo nervoso, chegando para esses músculos inspiratórios, principalmente diafragma, intercostais, que ao se contrair, vão expandir essa caixa torácica, que vão permitir essa diferença de pressão, né? Cria uma diferença de pressão agora lá no sistema respiratório, por meio dessa bomba muscular ventilatória, criou-se uma pressão mais negativa, e é isso que permite que o ar saia do ambiente, percorra as vias aéreas e chegue ao alvéolo. Então, pensando nessa mecânica ventilatória, nós temos receptores que percebem, por exemplo, essa distensão pulmonar? Temos, né? Então, isso aí, esses receptores de distensão pulmonar perceberiam, como se, de um jeito simples, essa insuflação pulmonar, porque o pulmão é um tecido elástico, então, essa hiperinsuflação, essa detecção, né? Do quanto esse pulmão insuflou ou não, ou seja, o quanto está chegando de volume de ar, isso seria informado para o nosso sistema nervoso e ele corrigiria ou não. Um outro exemplo seria, dependendo do nosso padrão ventilatório ou da necessidade de um dado momento ou uma situação de uma patologia presente, né? Por exemplo, um paciente que tenha doença pulmonar obstrutiva crônica,
que aí, por questões múltiplas, sistêmicas, e aí bem complexo, depois a gente pode até dar o exemplo dele para ver que vários tipos de repercussão vão interferir nesse prejuízo de função tanto ventilatória quanto sistêmica desse paciente, né? O que pode acontecer? Por alterações nas próprias vias aéreas, no parênquima pulmonar, por um prejuízo também de musculatura respiratória, alteração da própria biomecânica da caixa torácica, ele pode ter um prejuízo aí, o que a gente chama uma redução dos níveis de oxigênio, que é uma hipoxemia, e uma tendência a ter um aumento dos níveis de CO2, uma hipercapnia, que isso vai se tornando crônico por próprio mecanismo fisiopatológico da doença. Então, nós temos sensores, receptores, que percebem essas alterações desses elementos químicos, oxigênio, CO2 e, consequentemente, do pH sanguíneo? Sim, que são os quimiorreceptores, que, em alterações desses elementos importantes, né, para manutenção aí da vida, vão perceber e também vão corrigir esse padrão ventilatório, consequentemente do batimento cardíaco, consequentemente de regulação de pressão arterial, e aí a gente consegue dar 2 exemplos desses receptores distintos que estariam aí envolvidos nesse mecanismo. E outra coisa, só para a gente também, talvez, esclarecer, que até certo ponto, porque quando a gente traz essas modificações, o que é fisiológico, então, dentro de um estresse, o que seria fisiológico, que acontece, o nosso corpo está ali adaptado para ter mudanças, a vida é mudança, o que diga aí a quarentena, tanto que nós somos e estamos sendo capazes de nos adaptarmos de formas gerais aí. Então, a gente é capaz de se adaptar e vão ter mesmo estresse mental, físico, faz parte da nossa essência, da nossa vida e do dia a dia. Então, quanto a isso, que isso é fisiológico, por isso que a gente vem com reservas. Então, falando de sistema respiratório, a gente tem lá volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório, então a gente opera, trabalha com reservas por essa questão, e aí dando um passinho quando isso se torna patológico, quando isso sai de um limite dentro do esperado e, inclusive, se torna um fator de risco para doenças cardiovasculares e aí para questões também psicoemocionais, uma coisa um estresse fisiológico, outra esse estresse ser crônico e disso ter questões psicoemocionais, que é ansiedade, depressão, entre outros, que inclusive é fator de risco para doenças cardiovasculares e comorbidades gerais das doenças crônicas, né? A depressão, a ansiedade, ela é uma grande comorbidade de várias das doenças crônicas aí que a gente está habituado no nosso dia a dia com os nossos pacientes. E o legal isso, Gabi, que você pontuou aí, porque num primeiro momento, quando a gente lê, existe uma diferenciação, né? Falar sobre estresse, ansiedade, depressão. Num primeiro momento, o estresse, ele é um mecanismo de defesa, ele é um mecanismo de manutenção da vida, né? Tanto é que essas informações todas que a gente está pontuando de aferência, de estímulo, de receptor, elas são direcionadas para áreas cerebrais, que são áreas... Agora são tá... áreas... Deu? Tá bom. Entrou um som aqui que eu tirei já. Pode continuar. Que são áreas que integram o comportamento emocional, o comportamento motivacional, né, de manutenção da vida mesmo. E essas respostas todas, elas são muito importantes naqueles primeiros segundos, naquele momento inicial de estímulo, de adaptação do nosso corpo para manter a vida, respiração, batimento cardíaco. Tanto é que elas são reflexas, né, controladas pelo sistema nervoso. Reflexas e aí, quando a gente... antecipatórias, né, Beli? Porque quando a gente coloca o comportamento emocional, né, que a gente tem uma avaliação emocional da demanda, se a gente já experimentou ou não, como a gente percebe aquela demanda, vou chamar de emocional, tá, gente? Acho que dá para entender o que eu estou falando. Então, como eu percebo aquilo, se eu já vivenciei ou não, como eu, enquanto indivíduo, sou capaz de lidar com aquilo ou não,
né? E aí eu já exerço uma resposta antecipatória. Sem eu perceber, eu já pré-programei aquilo, já identifiquei a situação, se eu já vivenciei emocionalmente aquilo ou não, e se eu me sinto apta a agir ou não, se eu dou conta ou não, isso já vem até um pouco antecipado juntando isso. Então, Sim. Tanto é que quando a gente pensa em comando central, né, no próprio exercício, vou pegar do exercício, que é algo que é mais da nossa realidade, quando você começa a desempenhar a atividade, o gesto do exercício, as adaptações de batimento e de respiração não acontecem só naquele momento, só do fato de você pensar em fazer o exercício, você já tem essa resposta antecipatória. Exatamente. E esses componentes de ansiedade e de estresse, isso tem não só aquela informação real, aferida, medida de alteração química, mecânica, como tem também a influência do que é pensado, do pensamento. E quando você entra no pensar na mente, né, no raciocínio da pessoa, e aí tem os termos técnicos que talvez a gente esteja misturando, aí você tem esse padrão de antecipação, que pode ser individualizado, cada um vai ter uma resposta que pode ser maior, menor, então, para algumas pessoas, um determinado momento, uma situação, essa situação que a gente está vivendo, muitas pessoas têm relatado que estão oscilando muito, né, o padrão de resposta, a sensação que elas estão sentindo. Por quê? Não é um estímulo estressor agudo só de um momento que nós estamos recebendo. A gente está recebendo ao longo dos últimos meses uma situação completamente diferente, então um estresse crônico. Se a gente pegar aí 3 meses para estabelecer como estresse crônico, não estamos mais só nos adaptando à respiração, batimento, pressão, aquele estímulo momentâneo. A gente já está numa resposta crônica, que não envolve só o sistema nervoso, já tem o sistema endócrino participando muito isso mais ativamente. Porque isso, né, tem a ver, então, se a gente fizer essa correlação, então, o que a Isabelle falou somos nós, né? Vamos pegar a maioria, a gente desconhece, suponhamos que nós seríamos os saudáveis, né? E aí a gente compara com aquele exemplo que eu dei do paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, porque ele fumou, gerou um processo inflamatório, tem alteração de vias aéreas, tem alteração de parênquima pulmonar, aí tem comprometimento de caixa torácica, né, de músculo respiratório, e aí ele começa, por conta dessa alteração toda do sistema, a ter uma hipoxemia, uma leve baixa da oxigenação e uma hipercapnia, um aumento do CO2. Isso é crônico. Então, o que acontece? Ele tem um ajuste dos quimiorreceptores, aqueles que percebem essa variação, ele é remodulado nesse paciente para essa condição que se cronifica. E aí, talvez seja, só para a gente falar um pouquinho, para não perder, a gente vai entrar já um pouco de tratamento, por isso que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, nesse paciente. Aí ele vai fazer exercício, ele precisa de uma suplementação de oxigênio, para que ele consiga fazer o exercício físico na intensidade adequada. Ok, mas cuidado com essa monitorização, porque ele opera, né, agora, com uma leve hipoxemia. Então, quando você dá esse oxigênio suplementar, esses quimiorreceptores, eles já foram remodulados para essa situação, de uma leve hipoxemia, de uma leve hipercapnia, então você pode comprometer esse reflexo agora que é hipoxêmico, e aí o paciente não melhora, piora, e sua tendência é dar mais oxigênio. Então, a gente tem que estar bastante atento a isso. E trazendo para o que a Isabelle falou, é justamente isso, nós, nesse período, até que ponto também, aí 3 meses ou mais, estamos começando a nos remodularmos esses nossos sensores, esses nossos receptores, por uma situação, e aí entra níveis hormonais, a gente poderia citar tipo de cortisol, isso já está, a gente já está regulando, não está naquele padrão de base, isso já está pré-regulado, e começa, a gente está sempre, né, eu às vezes percebo, numa leve hiperreatividade para alguns estressores. Então, por exemplo, como eu sou professora, preciso da internet, dou aula, se já tem algum problema na internet, aquilo, e nem é tanto uma característica minha,
ser tão... Mas aquilo que eu já começo a desencadear, e tem que dar aula, estudar. A gente já começa a se perceber em leves situações da vida, já numa hiperreatividade que não é o seu contexto, você não é meio que assim, né? Acho que era isso que você... E é frequente a gente ver as pessoas reclamando de taquicardia, de falta de ar, de cansaço. Às vezes a pessoa acha até que está com Covid, porque está sentindo falta de ar aos pequenos esforços. E isso tudo tem a ver com esse padrão estressante que estamos vivendo e os ajustes. Então fica muito aplicado ao nosso dia a dia atual. Entender essa relação de respiração com batimento cardíaco, né? Numa situação de estresse, igual o Gabriel falou no início da pergunta, todo mundo vira e fala assim, respira fundo. Por que isso? Quando você faz uma inspiração profunda, você aumenta, expande, como a Gabi disse, né? O volume pulmonar, isso vai estimular os receptores, eles vão informar lá para o cérebro, e o cérebro vai modular os batimentos cardíacos por alteração mecânica e por essas alterações químicas que acontecem também. Então, há uma tendência da gente conseguir coordenar os batimentos com essa ventilação. Embora seja uma adaptação autonômica, portanto, a gente consegue influenciar indiretamente quando a gente ajusta essas aferências. Então, quando a gente ajusta o tempo de índice, o volume de expansão, que é como se estivesse estimulando o padrão de resposta autonômica, né? E a questão do pensamento, eu percebo muito isso com os pacientes, igual a Gabi disse, né? Pela experiência prévia, se a pessoa já passou por uma situação de limitação de saúde, esses estímulos, eles podem ter uma magnitude maior ainda. E aí se tornam muito úteis essas medidas de orientação. E aí eu vi aqui no chat que colocaram também se existe escala para quantificar. Existem, né, escalas que elas quantificam tanto os traços de ansiedade e de depressão. Existem escalas que avaliam isso de forma mais crônica. Talvez eu não sei, Gabi, você que estuda mais isso daí, de situação aguda, eu só conheço aquelas escalas de percepção do momento, mas tem escalas que avaliam e quantificam o traço, o perfil da pessoa de ansiedade, e daí a gente consegue estabelecer como que estaria o basal dela em relação a esses sentimentos, a essas percepções, e por meio de medidas de frequência, pressão arterial e até uma manobra estressora aguda, aí a gente consegue ver essa magnitude de resposta. Então, será que o estado basal vai influenciar nessa magnitude de resposta? A gente sabe pelos trabalhos que sim, tanto em relação à ansiedade, depressão, como também as próprias doenças que são encaradas fisiologicamente como estresse, né? Fisiológico crônico. Gabriel. Não, tô assim, admirado aqui assistindo vocês falando, tá excelente, Você acha, pessoal. tá? Assim, queria te fazer uma pergunta seguinte, você acha que aprofunda mais um pouquinho algumas questões mais fisiológicas? Não? Né, Beli? Pra gente ter esse... Não, vocês deram um panorama muito bom, acho que tocaram em diversos pontos importantes. Eu queria só comentar alguns e de repente a gente voltar, que eu acho que são pontos assim fundamentais. Uma que as duas falaram, né, que na verdade o estresse, ele é algo que ele tem que ser avaliado, se é um estresse agudo ou um estresse crônico, e não dá para a gente falar que todo tipo de estresse é atribuído a coisas ruins. Eu sempre cito um trabalho, que foi um trabalho que a gente fez, em dados que a gente ainda nem publicou, mas em atletas que eram avaliados durante o período de competição. Próximo da competição, eles tinham indicadores ali, né, relacionados à variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida não invasiva de avaliação das contribuições tanto do ramo simpático como parasimpático do sistema nervoso autonômico. Eles tinham uma atividade em repouso, uma modulação em repouso do simpático mais aumentada.
a gente não pode achar que isso é prejudicial, né? Porque eles estão em período de competição, então eles têm que ter aquele mecanismo de luta ou fuga, eles têm que ter o simpático atuando ali de forma mais exacerbada. E isso acontece quando o indivíduo faz exercício, tem que aumentar o simpático, isso acontece até após o exercício, ele fica também com o aumento do simpático. Agora, por outro lado, né, em algumas doenças, você tem um aumento crônico dessa atividade. E eu queria destacar uma, né, que seria a hipertensão, mas é a hipertensão essencial, ou seja, aquele indivíduo que tem pressão arterial elevada, não tem outra comorbidade, não é obeso, tá? Não é síndrome metabólica, não é diabético, ele é hipertenso. Hipertenso até ali com 30, 40 anos descobriu que é hipertenso. E aí esse indivíduo, ele pode ter desenvolvido essa hipertensão por diversos motivos. A gente sabe que tem o sono influenciando, o ritmo de vida, o não ser sedentário, não fazer atividade física, né? E aí esse indivíduo, então, está submetido a esse estresse. E aí já entrando um pouco na parte de tratamento, né? Porque eu também gosto de falar o seguinte, às vezes a gente fala que isso é uma mania de muitos professores de educação física que trabalham com exercício, de achar que epidemiologicamente, com certeza, as pessoas têm que ser mais ativas, têm que se levantar, não tem que ficar muito tempo sentada, aumentar o seu nível de atividade física. Agora, é qualquer exercício para essas pessoas? Por que as pessoas hoje só recomendam, fica ativo, fica ativo, fica ativo, e aí a pessoa pode fazer exercício demais, se lesionar, pode ser exercício demais e ficar com um nível de estresse aumentadíssimo. Por que não incluir também exercícios respiratórios nesse momento? Por que não direcionar ainda mais a prescrição de exercício nesse momento, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessas aplicações práticas, né? O que as pessoas podem fazer em casa? Porque o exercício físico por si só ele pode não gerar um benefício tão grande para todos de maneira igual no controle do estresse. Ele pode gerar até um estresse adicional se ele não for pela frustração, programado, periodizado, né? Então tem uma preocupação disso de vamos todo mundo agora parar de ser sedentário, vamos fazer exercício. Isso pode ter consequências, né? Pode ser um efeito adicional ao que a gente já está vivendo na pandemia. Então, assim, eu acredito muito no exercício respiratório nesse momento. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Como que isso pode ser aplicado para as pessoas hipertensas, por exemplo, que agora devem estar com dificuldade de acesso ao médico, de repente com a terapia não está otimizada, com a pressão um pouco mais controlada por conta desse nível de estresse excessivo. E para as pessoas, assim, que não são hipertensas ou não tinham ainda um nível de estresse acumulado, agora, dormindo mal, sem horário para dormir, às vezes, ou para acordar à noite dos sonos. Ciclo circadiano todo... Tudo alterado, né? O período de claro e escuro também alterado. Como que essas pessoas podem se beneficiar desse tipo de exercício? Só para dar um panorama agora, essa era até a pergunta que eu fiz, acho que cabe agora a gente interligar esses pontos para que todo mundo entenda da onde que vem o benefício, né? Para não ficar só respirar lento e profundo, para que todo mundo nos entenda a partir de agora da onde que vem isso, né? Então, vamos dar uma leve aprofundada, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam depois. Então, o que nós falamos? Que tem uma parte de tentar falar do jeito mais simples possível, dentro do nosso sistema nervoso, que é essa área que a gente fala dessa regulação autonômica. Então, lembra lá. Aí o Gabriel acabou de repetir, que é esse simpático, que é como se fosse esse acelerador do coração, o vagal ou parasimpático, como se fosse o freio. E aí a gente sabe, já deu para perceber aí na nossa conversa, que eles podem ter esses efeitos que aparentemente parecem antagônicos, mas eles caminham junto. Eles estão juntinho ali, regulando. Ora um entra mais, ora o outro menos, a cada batimento cardíaco, porque atenda às nossas necessidades, demandas físicas, psíquicas, emocionais, a cada momento.
certo? E aí, o que tem? Vou pegar esse centro aí para a gente começar a entender. Ele tem uma íntima conexão tanto com o córtex pré-frontal, que se refere, né, vou chamar assim, um centro regulador de emoções. Então, ele tem estruturas que se ligam a esse coordenador, esse regulador autonômico, e da mesma forma, o sistema cardiovascular e respiratório. Então, o que a Isabelle colocou para a gente? Muitas dessas etapas que nós falamos, elas não são ali, né, conscientes. Elas acontecem de maneira reflexa, coordenando toda essa conjuntura do corpo para atender essas demandas que nos vêm a todo instante. Mas, quando a gente fala da respiração, ela tem o seu componente que a gente não coordena, mas ela tem seu componente que a gente chama de volitivo, né? Que a gente consegue regular. Então, o que a gente sabe? Que, por exemplo, quando a gente faz uma inspiração, se a gente detecta o sinal dessa inspiração, puxou o ar, fez uma inspiração, o que acontece com o batimento cardíaco? Ele se acelera, certo? E quando a gente faz uma expiração, tem uma redução desse batimento cardíaco. E o que se observou? A gente não consegue ter controle da ventilação? Inspirar e expirar mais rápido, mais devagar, mais lento ou não? Então, o que se tem? Quando a gente consegue modular, fazer com que esses batimentos cardíacos, essa frequência respiratória, elas operem em frequências parecidas, e aí o que os estudos nos mostram? Que há esse acoplamento, essa sincronização. Quando isso acontece por volta de 0,1 Hz, o que seria, trazendo para a frequência respiratória, quantos ciclos respiratórios, ventilatórios a gente faz por minuto, seria aproximadamente a gente ventilar 6 ciclos, incursões respiratórias, que é uma in e uma ex, a cada minuto. O que acontece quando a gente sincroniza esses sistemas? Por meio da frequência respiratória, que é o que a gente tem de controle. A gente tem um aumento, lembra do centro regulador, lá autonômico, da atividade vagal, que é sabida que é cardioprotetora. E lembra lá que esse centro regulador autonômico, ele não está recebendo essa informação, diminuir a frequência respiratória, mais lenta, mais profunda, isso aumenta automaticamente o volume corrente para manter o volume minuto. Nessa frequência respiratória, o acoplo lá, sistema cardiorrespiratório, eu não tenho um sistema regulador, que é o autonômico. Lembra que eu falei que ele tem uma íntima conexão com o córtex pré-frontal? Então, é a forma, a via que eu tenho de interconectar esses sistemas. E aí, é por isso que a gente pode, claro que a gente tem muito o que estudar, isso é a base fisiológica, a teoria fisiológica, mas a gente precisa estudar os protocolos, a adesão do paciente, por quanto tempo ele vai realizar ou não, ainda tem muita coisa para a gente progredir. Mas esse seria um mecanismo que orientar o paciente a fazer uma ventilação, vou chamar de respiração para facilitar, né? Com mais lenta e mais profunda, se a gente conseguir ir por volta dessas 6 incursões por minuto, também vai variar um pouquinho de paciente para paciente, a gente teria que ter, para ser mais preciso, alguns instrumentos um pouco melhor para avaliar se o Gabriel pode ser 5, a Isabelle pode ser 7, mas por volta de 6, por que isso tem esse componente que regula o batimento cardíaco, a própria pressão arterial, alguns estudos mostram que por esse... Lembra que nós falamos desses receptores que percebem variações que informam para o nosso sistema? Tem um lá que são os baroreceptores, que percebem a alteração da pressão arterial. Vai comunicar lá o nosso regulador autonômico, e aí a gente vai ter esse controle. Deu para... Vocês querem complementar, vocês dois? Só não, eu acho que o legal disso que você falou, Gabi, é o seguinte... pegando, né, da pergunta e toda a explicação brilhante que você fez sobre a fisiologia, se a gente tem lá um paciente hipertenso, o hipertenso essencial, que tem a pressão aumentada e que provavelmente essa situação de estresse é mais um input aí para deixar essa pressão mais alta,
uma primeira orientação em relação à ansiedade e estresse é justamente melhorar esse controle ventilatório. E aí hoje se fala muito sobre meditação, técnicas de concentração, né, de liberar os pensamentos, né, e a melhor estratégia que a gente pode iniciar é dessa forma. Tentar reduzir uma frequência respiratória ao longo de 1 minuto, por um tempo determinado, e isso a gente orienta o paciente a ir treinando esse processo ventilatório. Uma vez que a Gabi disse, a meta de sincronização das frequências, dos sinais biológicos, seria ideal que a gente chegasse a umas 6 incursões inspiratórias. A gente pode ir treinando isso para que vá diminuindo, uma vez que quando você avalia a frequência respiratória desse paciente hipertenso, ele provavelmente vai estar aí na casa dos 16, né, fisiológicos de repouso, 14 incursões respiratórias. Então, a gente pode orientar, fazer essa explicação de que ele consiga reduzir esse número, principalmente aumentando o tempo de ex em relação ao tempo de ins, que aí você está estimulando mais ainda o parasimpático e tentando controlar esses batimentos cardíacos. Hoje existem recursos que muitas pessoas têm, que podem ser utilização de estímulos sonoros para tentar controlar esse tempo de ins e tempo de ex, numa frequência meta aí de alvo. O próprio relógio, às vezes, ele faz o tempo de ins e tempo de ex, né, mostrando quanto tempo que você tem que fazer para sincronizar essa frequência respiratória. E eu acho que o que é válido, que a gente está discutindo a fisiologia, esses biofeedbacks que podem existir, né, sonoros, visuais, e para controle de uma variável de estresse, e não para melhora de desempenho muscular ventilatório. Atrelando aí a fisiologia com a fisioterapia, o que eu vejo muito hoje que em fisioterapia respiratória se critica recursos que nós temos antigos da físio, de fato merecem crítica porque eles não são úteis para ganho de força, úteis para ganho de desempenho muscular ventilatório, o que é justificado para que se use, mas que isso não acontece. Mas eles podem ser utilizados como mecanismos que ajudam a controlar esses ajustes de tempo ins e tempo ex. O Respiron, por exemplo, talvez seja a maior polêmica que a gente tenha dentro da fisioterapia, porque ele não impõe uma carga linear para que você consiga estabelecer um percentual de treino para ganho de força, melhora circulatória, ventilatória dos músculos, que a Gabi diz, beleza, ele não cumpre isso. Errado foi implementar isso um dia para esse objetivo clínico. Mas se a gente está pensando em tempo ins, tempo ex, expansão pulmonar, não para ganho de volume, e sim para controle temporário, às vezes ele pode ser algo para você iniciar a pessoa naquele controle de tempo. Precisa do Respiron? Não. Você pode dar o estímulo auditivo, você pode utilizar um recurso visual, que no próprio relógio tem. Existem, não sei se tem ferramentas online, Gabi, que fazem isso. Tem aplicativo, sim, visual, né? Então ele tem aplicativos que aí na INS você vai acompanhando a curvinha e na ES, e aí ele detecta, você coloca na câmera, né? Então, ele detecta a própria frequência cardíaca, e aí ele autorregula, e vai te dando um feedback no sentido não só da INS e da ES, mas assim, você conseguiu fazer isso 90% das vezes, 80%, então você vai melhorando, que é essa progressão que você falou, que é super importante fazermos, né? Agora, isso que você falou... E a concentração, direcionar o pensamento para aquele gesto, para aquela atividade, que aí não é só a questão mecânica, mas em nível central também, né, cortical, que é o que você disse, de pensamento. Um dos princípios da meditação, né, para ter essa... da yoga, eu acho que essa questão do controle respiratório, da frequência respiratória, de tempo ins e tempo ex, diz muito sobre...
o porquê também dessa efetividade que a gente vê, que às vezes a gente observa os trabalhos trazendo efetividade nesse sentido, da yoga, da meditação, mas às vezes não é o objetivo desse trabalho estudar profundamente as vias fisiológicas, mas eu acredito que se for aprofundar, vai ter algo bem nesse sentido. E aí, para que as pessoas também saibam... Posturas também, as posturas que auxiliam, né? E agora é interessante que a gente saiba o quê, por quê, né? Agora a gente conseguiu fazer um fechamento, então a gente tem um objetivo. Vou usar uma determinada intervenção, por exemplo, para controlar o estresse, a ansiedade. Por quê do uso de uma frequência respiratória mais lenta? Então, a gente vê que tem toda uma base fisiológica dessa intervenção ser efetiva para esse fim, e não só porque falaram ou não. E outra, não confundir, né, que na físio, talvez o Gabriel não entenda, e o pessoal que não é físio, essa nossa ênfase, não confundir, porque aí vem com exercícios respiratórios, aí vem, é só uma inspiração profunda, é a respiração diafragmática, ou são esses mecanismos. Não, você tem que ter claro o seu objetivo. Se você quer fortalecer a musculatura, você tem equipamentos específicos de avaliação e treinamento, e o porquê. Aí tem uma série de fatores que vão ser benéficos para o nosso paciente, né? Que não é só ganho de força e resistência, é muito mais que isso. Em termos funcionais, ou uma técnica como essa, para um controle emocional, digamos assim. Isso é bem importante. Eu só queria complementar o que o Gabriel falou, já que ele... que esse negócio de fazer atividade física, não. E tem uma coisa que sempre me chama muita atenção, que eu vou para um outro lado, que eu gosto de bater nessa tecla, porque é mais do que um incentivo, a gente ter esse domínio. Como é que a gente, enquanto cidadão, pessoas, eu nos coloco também de diversas formas, como é que a gente não tem essa autoeficácia, né? Como é que a gente não tem eu andei lendo uns artigos, ele traz esse termo, eu fiquei encantada com o termo, que não é o letramento em saúde para entender uma informação, é um letramento físico, né? Igual a educação física mesmo, dos processos do colégio e tudo, que é ensinar você a entender seu corpo, você saber, isso seria um mínimo de cuidado, da mesma forma da alimentação. A gente tem que progredir para isso, para tornar os nossos pacientes, nós mesmos, porque aí já mistura tudo, a termos autoeficácia, a perceber, a dispor de recursos que são simples, para aí sim fazer uma atividade física, que é diferente de exercício. O exercício tem um objetivo, deve ser prescrito para um fim de melhora de uma aptidão, seja cardiorrespiratória, força, resistência, potência muscular, ou uma habilidade de equilíbrio, mas essa atividade que nos traz saúde, a gente não tem essa capacidade de autogerenciamento. Aí a demanda da quarentena, a dificuldade que se tem por não termos essa consciência de estratégias simples, a gente tem que melhorar isso. Não adianta o paciente melhorar ali na clínica, conosco, seja na academia, a gente tem que ter formas dele manter isso fora daquele ambiente na casa dele, né? E isso é um nó pra gente, já passou, não dá mais para negligenciarmos isso. Eu queria comentar, assim, não, excelente essa discussão, Gabi. Eu acho que isso aí dá um simpósio, na verdade. Adoro, me chama, que adoro esse... Porque... Quer saber trem? O trem, não tem nada de Minas, não, é trem mesmo. Porque é um ponto muito legal, assim, eu queria comentar duas coisas. Primeiro falar isso, depois uma coisa que a Isabel falou, porque, assim, esse autogerenciamento, né, isso é muito importante porque até o próprio paciente, o aluno que você vê ali, você não está com ele 100% do tempo. Se você não ensina ele como fazer as coisas fora dali, ou trabalha essa conscientização, né, utiliza das ferramentas que você tem, né, em termos profissionais, para conscientizar essa pessoa e que ela possa replicar isso, na verdade, você está tendo uma coisa ineficiente. Pensando como população, como coletivo, a gente precisa aumentar nas pessoas. Por exemplo, eu vi uma reportagem no New York Times falando que como você ler artigos científicos sobre a Covid-19. Porque as pessoas precisam ter informação de qualidade, né? E a gente precisa disso para tudo. Como extrair as coisas de qualidade em relação a exercício físico, exercício respiratório, gerenciamento do estresse, enfim.
E as pessoas têm que ter um pouco mais de informação de qualidade, e isso ser formar, na verdade, uma base ali de entendimento do seu próprio corpo. Eu sei que se minha pressão está alta, eu não preciso, às vezes, logo procurar um médico. Eu posso, de repente, fazer um exercício respiratório, enfim. E aí, uma coisa bem legal também, que a Isabel falou, é o seguinte: tem essa preocupação na fisioterapia, né? De que, dividir o que seria um treinamento da musculatura respiratória, que seria um exercício respiratório de uma maneira geral, mas tem um outro lado que eu vejo muito, às vezes, nos cursos que eu dou, ou até do pessoal da educação física, que está muito entusiasmado pelo treinamento da musculatura respiratória. Eu sou muito entusiasmado, apresento resultados, apresento os artigos, isso é uma coisa muito legal, mas tem que ter um certo cuidado. Por quê? Esse treinamento ele tem que ser efetivo. Se a pessoa ela não sabe respirar antes de fazer o treinamento, não é só comprar o equipamento, sair puxando o ar ali, porque a pessoa pode ter complicação, a pessoa pode ter pneumotórax, pode ter várias complicações por conta do uso do equipamento de forma indevida. Então, assim, é muito mais do que simplesmente também o treinamento da musculatura respiratória. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem o papel de conscientizar as pessoas para isso, né? Então, lógico, a pessoa se capacitar, se a pessoa quiser trabalhar nessa área, e falando já para o pessoal, educação física, fisioterapia que está assistindo, é muito importante entender tanto da fisiologia, que eu acho que vocês falam Uhum. brilhantemente, tanto da parte respiratória, para você pegar o seu aluno, o seu paciente, e avaliar. Bom, em que momento que eu vou começar o treinamento com carga? É nesse momento aqui. Até porque na pesquisa, né, até as coisas que eu fiz no doutorado e lendo os outros artigos, você pode até pegar os livros aí que tem, poucos, mas tem de treinamento da musculatura respiratória. Primeira e segunda semana é treinamento da respiração, da mecânica, como vencer a resistência, por que Uhum. realmente você está vencendo a resistência. Então, acho que isso são coisas importantes. E isso entra num contexto que a Gabi também falou, que é isso. Treinamento da musculatura respiratória é para todo mundo sair comprando equipamento e fazer? Não. A gente precisa ter esse passo a passo, ter esse caminho que deve ser percorrido até chegar, de repente, num momento em que realmente a pessoa ela vai conseguir comprar o equipamento, usar a partir de algumas orientações, enfim. Vai ser efetivo, né? Exatamente, porque eu tenho essa preocupação também, né? Eu acho que isso Uhum. tá atrelado. Bom, eu queria Muito bom. saber se mais alguém tem pergunta, porque assim, eu estou muito empolgado, querendo saber muita coisa. Aí, deixa eu só pegar um gancho para a gente não se perder, que você contextualizou muito bem, é uma preocupação nossa, né? Essa questão que você falou das ciências básicas, para a gente poder aplicar, e eu utilizo do seu exemplo para a questão da prescrição mesmo, do treinamento, do fundamento do treinamento. Treinamento muscular inspiratório também exige parâmetros de sobrecarga, de especificidade, exige familiarização, exige avaliação. Não é porque treinamento muscular inspiratório que você vai esquecer toda a sua base de fisiologia do exercício, de prescrição de treinamento. Continua valendo aí, ó. Você vem com a camiseta até para, né? Não é? Vamos. É isso aí, com certeza. É muito importante. Eu acho que falando das áreas, né, isso é uma coisa que falta um pouco. Acho que falta um pouco na fisioterapia esse entendimento dos ciclos de treinamento, como montar essa periodização, e falta também muito na educação física ampliar o conhecimento de que não é só musculação tradicional, aeróbico moderado, que vai resolver todas as demandas do meu Uhum. paciente, do meu aluno. Então, isso aí é fundamental. E a gente tem que pensar isso, né? Que, na verdade, eu sempre faço essa crítica, né? Onde a gente está querendo chegar, qual é o objetivo e quais são as limitações do método que a gente está usando. Senão a gente vira defensor daquilo de uma maneira desenfreada, né? E a gente tem que saber É dogmático, praticamente. Não é ciência, né? Nada ciência, né? Exatamente. Esse espírito do aprendiz tem que estar sempre conosco, né? Em todas as fases, independente que doutorado, que o espírito de aprendiz está ali. Exatamente. E é isso.
E isso que o Gabriel colocou do TMI como uma ferramenta, uma estratégia útil, essa avaliação da indicação e essa avaliação de todos esses princípios que a Gabi pontuou também para a prescrição, se o paciente ele tem indicação, você detectou a limitação, você trabalhou bem a introdução desse instrumento, dessa ferramenta, cara, uma vez que o VO2 é ventilação, transporte, consumo, os trabalhos mostram, inclusive, que você pode aumentar o VO2 com o TMI. Se você melhora o VO2, o cara consegue fazer mais exercício, aquela autoeficácia que a gente falou, poxa, talvez ele consiga desempenhar uma atividade, um exercício melhor, ter os benefícios do treinamento físico sistêmico, global, e aí aquela linha de base do estresse, ela pode ser melhorada por todo o efeito sistêmico do exercício. Em situações agudas, a gente consegue ter essas medidas de controle de ventilação para amenizar a resposta fisiológica de estresse agudamente. Então, o plano de intervenção, de orientação, e fantástico também que você falou, Gabriel, de a gente tem contato com o paciente ou cliente 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, que a Gabi pontuou do autogerenciamento. Cara, isso é fundamental, por isso que se tem coisa positiva na pandemia, é essa questão da tele-reab, qualquer coisa, que era algo que a gente tinha muita resistência, mas que eu não estou falando que isso resolve todos os problemas, mas isso abriu a mente dos profissionais de acessarem o paciente, cliente, de indicarem recursos que a pessoa pode utilizar ao longo do dia a dia para controlar isso, né? Então, daqui para frente, a gente vai conseguir intervir de forma híbrida, com maior confiança, segurança e reconhecendo os benefícios que esse acompanhamento do paciente no dia a dia é fundamental, né? E as diretrizes de reabilitação cardiovascular, ela bate muito nisso, né? Na atualizada agora de 2020, da questão da intervenção domiciliar, que é assim que eles nomeiam, porque só aumenta o número de doenças crônicas, não temos tantos profissionais, tantos serviços, pouquíssimos chegam ao tipo de serviço que a gente precisa expandir de alguma forma, né? Nos instrumentalizarmos para isso também. Uma coisa que eu acho muito interessante, pegando também isso que vocês falaram, é que, assim, às vezes tem intervenções simples, né, que podem mudar totalmente a forma com que o paciente, o aluno, enfim, ele vai mudar a sua rotina. Então, por exemplo, um idoso, uma pessoa que está com dificuldade para respirar quando faz exercício, isso pode estar atrelado à fraqueza da musculatura inspiratória. Se você treina essa musculatura inspiratória, se você faz uma intervenção boa nesse sentido, ele pode aumentar o nível de atividade física dele diária, então ele vai se sentir cansado para ir no supermercado, né, para subir a escada. Isso pode aumentar o consumo máximo dele de oxigênio, isso pode trazer diversos outros benefícios. Então, assim, você conseguir avaliar, né, e traçar esse plano é fundamental, porque o que eu acho, né, e aí, ainda mais um pouco nessa discussão fisioterapia, educação física, que a gente pega uma coisa, a gente de uma maneira geral, já tá uma coisa mais pronta, né? Olha, faz aqui, agora a moda é CrossFit, então faz CrossFit que é melhor. Agora é HIIT, faz HIIT que é melhor. Então, qual que é o método melhor? Pô, vai depender para o mesmo indivíduo, no momento que ele está, né, a demanda que ele tem, o que eu quero alcançar agora. Então, assim, vamos com calma. Volta para a base, né, Gabriel? Que é o que nós Exatamente. falamos, da ciência básica, da prescrição, da fisiologia do exercício, as necessidades do paciente, que você só vai saber quando você avalia com esse olhar global, né? Funcional e global. A gente quer resolver o problema dele, é o paciente, é centrado no paciente, não é o nosso que quer mostrar que eu vi tal coisa. É centrado no paciente. E só para colocar esse a mais, a gente quer mais, não quer a melhora só conosco, a gente quer essa autoeficácia, que ele se torne mais ativo na vida, na casa dele, como você falou. É mais. Não só uma melhora de aptidão ali conosco, é para live, como eu falo com os alunos, para live.
Anota no caderninho da vida, vamos para a live. Então, assim, isso são modalidades, né? E as modalidades, desde que elas atinjam o objetivo, cara, faz o que você quiser. Não, os recursos que você vai usar não Mas importa parte tanto daqui, né? Sim. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser colocar aí, a gente já está chegando já mais Nossa, a gente falou pra no caramba, deixa horário. eu ver, pessoal. Vai ter que ter uma outra live aí, alguma outra coisa para gente conversar. Bem legal o papo. Mas, assim, Espero. eu queria pegar um pouco nessa parte de recomendação, agora de uma maneira mais geral, assim, porque pensando, né, nessa preocupação aí de que quando a gente vai recomendar algo, né, sempre tem essa preocupação, a gente sempre tem que pensar de uma maneira ampla, né? Então, por exemplo, eu nunca posso falar que, não faça exercício, porque o exercício pode causar um aumento do risco para uma lesão ou aumento do nível de estresse se for executado de uma maneira. Não, seja fisicamente ativo, que é muito pior que você seja sedentário. Então, de uma maneira, de uma recomendação geral, né? O que vocês poderiam falar assim para as pessoas como nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, que estão com um nível de estresse lá no alto, estão sentindo, estão vendo, assistindo a gente, vendo que a respiração pode ser um dos caminhos aí para que a pessoa consiga gerenciar melhor o seu estresse, né? Consiga melhorar um pouco o seu nível de ansiedade, né? O que vocês, assim, de recomendação geral, por onde que eles poderiam começar, né? O que eles poderiam fazer, como que eles poderiam começar a entender o seu próprio corpo, de repente ficar prestando atenção na respiração inicialmente, por onde começar, assim, por onde começar é lógico que eu já recomendo fortemente vocês seguirem aí a Isabelle e a Gabi no Instagram. Depois vocês façam a divulgação aí do que vocês fazem, né? Dos cursos, né? Do consultório que vocês trabalham, enfim. Porque se querem aprender, querem, na verdade, melhorar esses aspectos, procurem elas. Mas, assim, de recomendações gerais, o que vocês dariam aí para o pessoal? Quer que comece, Gabi? Tanto faz. Eu acho que essa introdução do Gabriel é isso aí, começar a se observar, né? A gente não observa quando a gente inspira. Então, por exemplo, observar, e aí, quando você inspira, o que é que mais expande? É a região mais alta, que a gente chama de torácico apical? É a região mais abdominal? Como que esse padrão respiratório, ventilatório natural é mais curto ou não? De repente, num segundo momento, tentar contabilizar. Eu respiro mais rápido, mais devagar. Então, na hora de inspirar, tentar o máximo possível deslocar esse ar inspirado mais para a região abdominal. Na medida do possível, fazer incursões respiratórias um pouco mais profundas, com que a Isabelle falou, prolongando o tempo expiratório e diminuindo, fazendo uma respiração, uma ventilação mais lenta, diminuindo essa frequência respiratória. Depois, pensar no tempo que você faz isso, você delimitar situações. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para dormir, então será que não é interessante, antes de dormir, realizar? Em alguns momentos do dia, eu tenho um trabalho X que me gera um aumento de demanda, então fazer isso um pouco antes, acho que daria para começar assim. Você complementa aí, Beli? Eu sou TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental. Eu gosto com os pacientes, eu sempre coloco para contar os batimentos cardíacos. Então, a primeira coisa, ter a sensibilidade de contar os batimentos cardíacos. Naquela sensação, naquele momento de ansiedade, primeira coisa, conta, vê como que é. Só de você parar para prestar atenção, você já sente melhor como que está funcionando o seu corpo. Isso que a Gabi disse também, de prestar atenção na respiração, na ventilação. E como normalmente essas pessoas, e eu me incluo, né, incluo todo mundo, as pessoas atualmente elas têm muita dificuldade com a disciplina, com a organização,
inicialmente até mesmo traçar pequenas metas, de fazer esses exercícios de manhã, antes do trabalho, antes de dormir, porque o sono também tem grande influência. Então, eu acho que o primeiro passo seria isso, aprender a contar os batimentos cardíacos, não se monitorizar o tempo inteiro também, porque isso cria uma ansiedade muito grande, né? Mas aprender a contar para esses momentos. Estabelecer tempo de INS, começa com um dobro na ex, então conta até 1, 2, enchendo, ciclando a ventilação, e depois na ex conta até 4, para prolongar a expiração. Então, eu acho que o primeiro momento seria isso. Conta qual é a sua frequência respiratória, fisiológica, só de contar vai estar diferente, pede para alguém contar para você. Quando você souber essa sua frequência respiratória, ventilatória, traça uma meta de redução em 1 minuto. Traçando essa meta de redução, eu quero chegar a 8 incursões no minuto. Então, a partir de agora, eu vou treinar mesmo, prestar atenção nessa minha ventilação, para que eu consiga fazer uma ex prolongada e uma ins profunda também. E aí, 3 vezes no dia para começar. Faz isso de manhã, faz isso à tarde, faz isso antes de dormir, e aí vai progredindo. E aí tem na internet também, a gente orienta exercícios que podem ser realizados em posturas diferentes e melhorando essa prática aí, né? Implementar carga depois para fazer o treinamento muscular inspiratório. É só a introdução, iniciando, né? Para a gente começar. Legal. Gente, agradecer aí vocês imensamente, foi super legal, né? Eu acho que agradecer também quem ficou até o final aí. E eu acho que tocaram em vários aspectos importantes, né? E servem tanto para o leigo que quer começar a melhorar um pouco a sua respiração, controlar o estresse, e também para os profissionais que estão aí querendo atuar ou que já atuam nessa área. Bom, eu queria, então, agora, depois de agradecer, pedir para vocês divulgarem aí, se as pessoas quiserem falar com vocês, como é que faz, manda carta, manda telefone, Adoro, bate na gente! porta. Isso é bom de quarentena, arrumação de armário, uma caixa cheia de carta da época da adolescente, que eu só dessa época eu recebia carta pelo correio. E esse ano já enviei uma, tá? Legal. Pode mandar. Para um recém-nascido, não podemos visitar o recém-nascido das amigas, a gente envia uma carta, depois ela mostra e lê, né? Legal. Bacana. Mas divulguem aí, por favor. Vintage, né? Para vocês. Vou colocar também aqui para a Beli. A Beli colocou, vou colocar o meu. Coloquei aqui no chat o meu Instagram. Eu acho que entrando lá vocês vão ter acesso ao que eu faço, o site, tudo da clínica, da faculdade também. E a gente tem a plataforma Era, que tem um canal no YouTube, tem um Instagram próprio também, que a gente divulga. A ideia da plataforma é reunir aulas curtas com conceitos básicos, como a gente fez hoje, de fisiologia, e a partir daí como que a gente avalia e como que faz a intervenção de orientação e de prescrição também. Então, quem quiser conhecer melhor, entrando no meu Instagram, da Gabi, do Era, de lá tem outros canais de comunicação, tem o Telegram, tem o YouTube, e aí vocês conseguem se comunicar com a gente. Né, Gabi? Complementa aí. Sim, exatamente. Eu acho que consegue ter acesso a esses vários canais e eu acho que foi excelente nesse aspecto também, que é bem o nosso bate-papo de sempre. Diário. Diário, a forma como a gente conduz, né? A forma de intervir, de pensar, de interligar aí também com essa prática baseada em evidências, trazer um pouco também, às vezes, desse mundo nosso da academia, né? Mas conseguir falar de um jeito que seja simples, aplicável, para as pessoas tenham acesso, não ficar o tempo todo falando só com os nossos pares. É importante estarmos com os nossos pares, falarmos para os nossos pares, isso tem um momento, mas uma grande parte do tempo a gente tem que
está se comunicando por outras vias, está chegando em outras pessoas, né, desde o estudante, o profissional, o nosso paciente, e aí isso é bem legal, a gente ter esses formatos, esses canais, e é empreitada aí nossa também, Gabriel, junto com a sua. Legal. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de ficar até agora. Deve estar todo mundo com fome já. Gente, mais uma vez, obrigado aí. Então, mais uma vez, recomendo aí todo mundo sigam aí a Isabelle e a Gabi, né? Espero que a gente possa aí se rever em outros momentos para continuar discutindo esse e outros assuntos. Eu acho que tem muita coisa aí em comum que a gente pode falar, tanto para profissionais, né, com os nossos pares, e também pensar na população de uma maneira geral, né? Uma coisa que a gente tem visto, né, de tentar... Por mim, essas lives tinham que ser transmitidas pela televisão, com acesso a todo mundo, inclusive quem não tem internet, porque é muito importante, né? As pessoas têm esse acesso de qualidade. E vocês são pessoas que falam disso com uma tranquilidade muito boa, abordam aspectos fisiológicos, às vezes, que são complexos, né? Interação cardiorrespiratória, eu acho que é uma das coisas mais complexas na fisiologia. E linda. Sim, com certeza. Aí o coração pode até acelerar e palpitar. Desculpa, te interrompi. De uma maneira bem simples e de fácil entendimento para todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço a todo mundo aí que assistiu. A gente vai deixar disponível isso no YouTube, né, da pós-graduação. Então, quem não assistiu, quem assistiu e gostou, divulguem, também ajuda a compartilhar esse vídeo para que a gente possa atingir mais pessoas. É isso. Muito bom. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Beijo para ele. Tchau. Beijinho. Tchau, gente. Tchau, gente.